Olá, alô, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Bons dias para você, bons dias para mim, bons dias para todos nós. Estamos falando agora de imposto de renda, ok? Então, olha só, detalhe importantíssimo. Use a fórmula menor ou igual a o quê? E não seja pego pelo leão. Realmente, muitas declarações são entregues sem que a pessoa avalie a realidade das informações que você está passando e passa, então, informações com defeito, com erros, desequilibradas e a máquina do imposto de renda detecta que essa informação, que essa declaração está com informações algo incoerentes, porque está com o patrimônio que cresceu descoberto pelas receitas. Ou o indivíduo está sonegando receita, ou há algum erro na avaliação do patrimônio do ano passado e deste ano. Enfim, para que não haja nenhum erro de natureza financeira ou econômica, ok? Essa fórmula é sensacional, é a salvação. E essa fórmula que vê o lado financeiro e econômico da sua declaração, ela não ajuda em eventuais erros de outras coisas, falhas humanas, falhas de transposição de números, mas erros que invoquem, né, o valor econômico da demonstração do ano anterior com esse, o valor financeiro do ano anterior com esse, então essa fórmula é fantástica. Então, qual é essa fórmula? Aquela, bonitona. Aquela, bonitona. Essa é a nossa fórmula bonitona. D, entre parênteses, P1 menos P2, fecha parênteses, mais D pequeno é menor ou igual a G. O que significa esses símbolos? Bom, P, D, D pequeno e G estão aqui explicados. D quer dizer diferença patrimonial entre este ano que você está declarando, o ano em curso, com do ano anterior. A diferença patrimonial, que geralmente se traduz em um crescimento, essa diferença patrimonial, mais as despesas sociais do cidadão ou da família, ambos têm que ser menor ou no máximo igual, o que já é uma situação preocupante, no máximo ou igual os ganhos totais do ano. Tem que ser menor ou igual. Então, a fórmula explicada está aqui. Patrimônio do ano menos patrimônio do ano anterior. Tem que ter um saldo. Esse saldo é a diferença de dos patrimônios de um ano para o outro. Essa diferença tem que ser somada às despesas de gastos sociais. O que são gastos sociais? Transporte, viagens, alimentação, diversões, presentes, etc. Gastos sociais. E como são apurados esses gastos sociais? Na verdade, são gastos que vão se somando entre si e que você, na verdade, não controla, você só controla num valor global. Por exemplo, eu ganho 5 por mês, gasto disso, naquilo outro, e a sobra, né, eu gastei com passeios, com noitadas, com saídas com os amigos e por aí afora, ou seja, gasto social. Gasto social é o seguinte, todo mundo tem gasto social. Evidentemente é que você não pode achar que o imposto de renda vai achar que você não gasta nada com a parte social da sua vida
ou da sua família. Então, gasto social são esses pequenos gastos ou até grandes gastos, mas que são da ordem de relacionamento social, despesa social. Então, dito isso, olha só, D, que é a diferença patrimonial de um ano com o outro, mais despesas sociais, e essa despesa social você tem que ver, de um modo geral, com relação aos anos anteriores, se está dentro do padrão dos anos anteriores, mais a inflação. Se está dentro desse padrão, tranquilo. Você não pode também, de repente, ter gastos sociais mínimos ou nenhum, porque o imposto de renda percebe isso, tem essa visão. Os computadores do Ministério da Fazenda têm essa percepção clara. Então, a despesa, a diferença que você tem de patrimônio de um ano com o outro, tem uma sobra, de tal maneira que com as despesas sociais, ambos, despesas sociais com a diferença patrimonial, têm que ser cobertas com todos os ganhos do período, do exercício, ok? Eventualmente, você presta uma declaração dizendo os seus ganhos e que pode, de alguma forma, os seus ganhos serem complementados com o ganho da sua esposa. E aí ambos têm que ter cuidado, qual parte é de quem, ambos podem explicar e cobrir a despesa, a vida com a diferença de patrimônio e com as despesas sociais. Então veja, essa é a fórmula salvadora. D, entre parênteses, P1 menos P2, mais D tem que ser menor ou igual a G, os ganhos gerais. Se for iguais ou menores que os ganhos havidos no ano, sua declaração está equilibrada. Se for igual, realmente é um risco que se corre. Tem que estar abaixo. Você tem que ter ganhado ou tem que ter tido receita que cobrisse a evolução do patrimônio e mais as despesas do decorrer dos meses, despesas da ordem social. Se você tiver isso menor que os ganhos, beleza, sua declaração financeiramente e economicamente está regular. O imposto de renda não vai se preocupar com você. Todavia, se porventura os seus ganhos não cobrirem um aumento patrimonial, vai dar a entender para as máquinas do Ministério da Fazenda que você está sonegando receita. E aí a coisa pode complicar. Sonegando receita ou, eventualmente, algum erro de lançamento, quer no ano anterior, quer nesse ano. Então, se acontecer do seu patrimônio ter crescido mais que a sua receita, você dá uma avaliada em todos os números desse ano e do ano passado, para ver se houve algum erro. Não tendo havido erro, que essa diferença persiste, é porque esse erro é mais delicado. Então, o que você tem que fazer? Prestar a sua declaração com esse erro e procurar um profissional, um técnico, para ele te ajudar a identificar esse erro. Aí você refaz a declaração e reenvia a declaração para o imposto de renda. O importante é você passar os seus números financeiros, seus números econômicos, por essa fórmula mágica, salvadora, que vai te dar a tranquilidade plena e perfeita. Não é isso? Então, tenham boa sorte, tenham um bom imposto de renda e até a próxima, se Deus quiser. Então, tchau, 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 bons dias para você.